Bem, vamos começar, pessoal, vamos começar também para não prolongar demais, né? Eu falo, começa às 11, mas não tem uma hora para acabar, tá? Enquanto tiver dúvida, a gente fica aqui, fica tranquilo. Pode interagir, pode perguntar, né? Já tomei mais um, né? Mais um monsterzinho aí, ó, mais um monster, né? Para poder aguentar mais essa revisão, beleza? Fazendo propaganda, né? Fazendo propaganda. Cara, nem é o meu energético preferido, mas, né, na falta não vai o outro, né? Vamos lá. Pessoal, vamos falar sério agora. Vamos começar a nossa aula. Olha só. O que eu quero ver com vocês? Eu acredito que a Federal do Paraná, ela vai fazer uma distribuição. Distribuição. O teu edital contempla o quê? A parte física, que ele descreve funcionamento, periféricos, memórias. Ele fala de sistemas operacionais, que ele dá margem para dois, Windows e Linux. Veja, o pessoal da PM tem o Windows 10 e o Linux Ubuntu, ok? A parte de aplicativo de escritório, basicamente, planilha, o Calc, e texto, Writer. E vê que aqui eu já abri o Windows e Linux, né? O Windows e Linux, sistema operacional, mas eu já abri em dois. E a parte de internet. E internet, ele fala de navegação, ele fala de correio. Então, quanto deu? 7. 7. Então, realmente, de repente, duas questões de internet, duas questões de sistema operacional e uma pingadinha pontual de cada tópico. Cara, isso é uma aposta. Por quê? Porque a gente vê que a banca, ela explora o edital, ela cobra de forma geral o edital. O edital não é um edital muito extenso. E nós temos uma quantidade boa, 7 questões é legal, 7 questões é um número bom, né? Então eu acredito que vem uma de cada assunto, ok? Então vamos ver algumas dicas do que pode cair de cada um desses 7 itens, né? O que pode ser abordado, perfeito? E isso eu tentei trazer para vocês na forma de questões, que é a melhor maneira de lembrar, trazer para o aluno algumas orientações, ok? Ainda mais, né, nessa reta final. Essa reta final, pô, falar de teoria, querer começar a aprender a matéria não dá. Agora é hora de revisar, direcionar, macete, guarda isso, isso cai bastante em prova. Perfeito? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui comigo. Dá uma olhadinha aqui comigo. A nossa parte revisão de informática, primeira questão, eu trato o seguinte. Ao utilizarmos o comando copiar e colar, tu sabe que uma cobrança de tecla de atalho, nessa 7 você pode esperar, mas eu não acredito que ele vai cobrar tecla de atalho desses beabá. Copiar, colar, imprimir, cara, isso aí é feijãozinho com arroz, isso pode estar dentro do contexto da questão, mas não o alvo, né, a resposta da questão. Então, o que acontece? Tanto quando eu copio, quanto eu recorto, tá? Eu vou poder colar isso, vou colar o elemento copiado, recortado, né, no meu documento, no meu diretório, né, na minha área de trabalho, ok? Então, o procedimento é sempre copia e cola, recorta e cola, recorta e cola. Só que a questão pergunta o seguinte, né? Quando eu copio e colo, aonde é que esse elemento, por onde ele transita, aonde ele vai parar? Nós temos um espaço que é chamado de área de transferência. A Federal do Paraná já fez pegadinha confundindo o aluno com área de transferência e área de trabalho. Área de trabalho é essa telinha, tá? É essa telinha. Área de transferência é um espaço da memória RAM, é um espaço da tua memória de trabalho, por onde a informação passa para você decidir para onde ela vai. Ah, vai para o teu documento? Colei. Vai para a área de trabalho? Colei. Mas nesse meio tempo, ela está onde? Na área de transferência. Área de transferência, que nada mais é uma fatia, um pedaço da memória RAM.
Então, veja, sobre memórias, você tem que conhecer essas características. Você tem que saber essas características das memórias. A memória ROM, que é de inicialização, o disco rígido e o pendrive, que são memórias de guarda definitiva. A área de trabalho, que não é uma memória, a área de trabalho, na verdade, é uma pasta, é um ambiente onde aparece a tua tela, a tua telinha, né? O teu papel de parede, os teus ícones, os teus atalhos. Então, aqui eu estou no espaço de trabalho. Então, quando eu copio e colo, essas informações ficam armazenadas aonde? Na memória RAM. Se fica na memória RAM, pensa assim, se fica na memória RAM, eu copiei alguma coisa, tá na área de transferência. Se falta luz, esse elemento que está na área de transferência ele vai ser perdido, porque a memória RAM é volátil. Se eu pedir para fechar o aplicativo, né, ele pergunta, o que você quer que eu faça com esse elemento que está aqui? Quer que eu transfira esse controle para o sistema operacional? Se eu vou desligar o computador, o que eu faço? Tem coisa que você copiou e você não colou em lugar nenhum. Tá? Se você desligar, vai perder, porque esse espaço é um espaço volátil. Show, pessoal? Legal, meus amigos? Características da memória RAM, da ROM, ser volátil ou não. Então, uma questão direcionada à memória é sempre uma boa questão, ok? Olha o que mais eu separei para vocês. Olha só. Ainda sobre memória. As memórias, pessoal, principais, RAM e ROM, intermediárias, cache virtual, secundárias, uma penca. CD, DVD, pendrive, HD, uma penca. Mas agora você vai lembrar o seguinte, uma memória que é criada para acelerar a velocidade de transferência das informações entre a memória principal e o processador. Então imagine assim, imagine que o teu processador, tá, se comunica com a memória RAM. Tem alguém nesse meio que vai ajudar a acelerar essa comunicação. É alguém que fica entre a memória principal e o processador, alguém intermediário. Poxa vida, memória intermediária que tem a característica de acelerar, para e pensa, BIOS não é memória, é um programa. É um programa também chamado de firmware, ok? Ele está dentro da ROM, então não tem nada a ver com a história. Agora, quem mais aparece de alternativa ali? Vamos ver. Quem mais aparece de alternativa? Chipset não é memória. Chipset nada mais é do que um conjunto de chips, né, que vão definir as características da placa-mãe. Então, o chipset é um componente que define a característica da placa-mãe. Tem a RAM, que é a memória, mas a RAM está aqui, ó, é a principal. E o pendrive é a memória secundária. O pendrive não vai agir nesse meio aqui para acelerar. Quem que age para acelerar? A cache. Aqui eu peço para o aluno o seguinte, guarda esse macetezinho, quer ver? Ó, tu já viu esse macete? Da pirâmide? Conhece o macetezinho da pirâmide? Ó, a pirâmide serve para você comparar volume e velocidade. Quanto mais próximo do topo, mais rápida é. Quanto mais próximo da base, maior é o volume, a capacidade de armazenamento. Então, aqui é volume, é para baixo. E velocidade é para cima. Perfeito? O que acontece? Aqui aparece para nós o registrador. Aqui aparece a memória cache. Olha a cache aí. Agora aparece a RAM. Opa, passou um Rzinho. RAM. Memória RAM. E agora aparece o HD. Então, em prova, ele adora fazer esses comparativos.
esses comparativos de quem é mais rápido que quem, né? Então aqui para nós a pirâmide ajuda pra caramba. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Professor, boa noite. Boa noite, Isabela. Isso. Você pode repetir? Quanto mais próximo da base, Uma hora é o da volume. pirâmide. É o volume. Pensa que a pirâmide ela vai afunilando, né? Afunilando. A base ela é gordona. A base ela é gorda. Por quê? Porque ela tem mais espaço de armazenamento. Ah, ok. Uhum. Tá? Então, a nossa pirâmide, né? Quanto mais próximo da base, maior é a capacidade de armazenamento. Pensa lá, o HD realmente, né? É a memória de maior capacidade de armazenamento. Tá? Na ordem de alguns terabytes. Terabytes. A RAM é a memória de trabalho. A RAM é menor que o HD. A RAM está na ordem de alguns gigabytes. Gigabytes. Ela é menor, mas é mais rápida que o HD. Vai ter alguém que ganha da RAM. A cache. A cache. A cache está na ordem de alguns megabytes. Então, vai diminuindo o tamanho, mas vai ganhando em velocidade. Em velocidade. Show? Legal. Sim, obrigada. Pessoal, qualquer coisa vai perguntando aí, tá? Fica tranquilo, fica tranquilão, tá? Aqui, sabe que o espaço é de vocês. A gente pode ir interagindo, perguntando, sem problema nenhum, tá? Bem, então vamos seguir, vamos seguir. Então, nesta questão, a gente trouxe para vocês mais uma característica de uma memória, a memória intermediária, que é a tal da cache. Olha só. Essa 3, Ô, professor, fala aí, quem falando? e aí, tudo bom? Não? É o Rafael. Eu só não peguei a primeira ali, que eu não tava sem áudio aqui, tava perguntando agora que fui ver aqui. Uhum. Nada mais rápida, depois do A cache lá, primeira a primeira, questão, qual quer que é? dizer, isso? Não, desculpa, depois do cache da pirâmide, qual que é a primeira ali? Ah, tá, entendi. Né? De voltar no desenho, tá? É o registrador, Ah, beleza. É tudo que a gente faz, né? Beleza. E o registrador, ele às vezes o pessoal confunde ele com o cache, porque na verdade tanto o registrador como a cache, eles estão dentro do processador, tá? Dentro do processador. Só que acontece, o registrador ele funciona meramente como uma fila de espera. A informação chegou e ela não vai ser atendida agora, ela está aguardando. Aguardando aonde? Flutuando? Não. Um pequeno espaço de memória, uma sala de espera, que ela já vai ser trabalhada pelo processador. Isso é o registrador. Ok? Ok, obrigado. Veja, o registrador é uma cobrança, até certo ponto, bem mais técnica. A federal é uma banca acadêmica, ou seja, muitas vezes as questões, você vê questões bem de definição, conceito. Pode citar, pode comentar, né, o uso, o funcionamento do registrador com uma fila de espera. A gente usa, às vezes, até o termo chamado buffer. É que buffer tem mais cara de memória de impressora. Eu vou mandar imprimir um documento, eu não mando, ele vai imprimindo, mando imprimindo. Não, ele vai guardando. Ele vai guardando na impressora e, de acordo com a velocidade da impressora, vai imprimindo aos poucos. Ele mantém uma fila de espera junto à impressora. Isso a gente chama de buffer. Mas o registrador é como se fosse um buffer do processador, tá? Bom, agora a 3. A 3. Perceba que a 3 é assim, ó. Eu acredito na 3, o estilo, assertivas. Porque na forma de assertiva eu consigo multiplicar, é o milagre da multiplicação das questões. Só cai 7. Mas se uma dessas 7, ou todas as 7, tiver 3 assertivas, então você vai ter 21 questões para resolver. Tá? É uma forma que a banca trata para poder ampliar a cobrança. Legal? Então vamos dar uma olhadinha nessa daqui. Analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas quanto aos conceitos básicos e noções, né,
é a noção de computadores, perdão. Tá? Então você vai ver que aqui eu consigo cobrar de tudo um pouco, de tudo um pouco. Por exemplo, eu acredito muito naquela questão anúncio de jornal. Anúncio de jornal, ele coloca um computador à venda e pergunta detalhes do anúncio. Um dos detalhes do anúncio que pode aparecer é: quando você compra um computador, você não se preocupa com a velocidade, o desempenho do processador? Pois é, a velocidade do processador é medida em hertz. Perfeito, perfeito. Tá? Hertz, gigahertz é a unidade de medida que refere-se à velocidade do processador. Show! O tamanho dos dados armazenados. Armazenado lembra memória. Agora na pergunta do colega do último ali, o Rogério, né? Isso, Rafael? Rogério, fiquei na dúvida, né? Na pirâmide, nós falamos sobre a capacidade de armazenamento. Né? Quando a nossa amiga também perguntou, a base é o que mais cabe, o HD na ordem de alguns terabyte. Na figura da memória RAM, alguns gigabytes. Tu concorda que o tamanho, o volume armazenado é medido em bytes? Claro que é bytes e seus múltiplos, é hertz e seus múltiplos. Então o item 1 e o item 2 está certo. Agora, eu tenho falado para o meu aluno o seguinte: questão de assertiva é uma questão cansativa, é uma questão cansativa. Por quê? Não é uma questão rápida para resolver. Eu tenho que analisar item a item. E aí, dependendo da hora que você começar a pegar as questões de informática, com a tua preocupação que tem redação ainda, né? Cara, você tá meio zonzão, meio, né? Poxa vida, tá? Tá pesado, tá pesado. E aí o que acontece? Esse é o tipo de erro que a pessoa comete por descuido. Tu viu o item 3? Um bit é feito de 8 bytes. Tá errado, cara. É o contrário, é o contrário. O byte é feito de 8 bits. É o contrário. Quem que é maior? O byte. Quem que é menor? O bit. O bit é o tal do dígito binário. É 1 e 0. Um byte é feito por 8 bits. Então, o item 3 às vezes passa batido. O cara está distraído, ele nem percebe e acaba concordando. Tá errado o item 3. Vamos lá. E o item 4? O item 4 é fácil. O item 4 é para ninguém, né, ficar desesperado. A memória do computador é onde são armazenados os arquivos em um computador. Não, parei. Armazenamento é armazenamento definitivo, né? É em memória secundária. Pode pensar, CD, DVD, pendrive, HD. A ROM só tem uma informação armazenada e ela vem de fábrica, que é a tal da BIOS. 4 está errado. Quem está certo? 1 e 2, 1 e 2 como você viu ali, né? Veja, aqui como é uma revisão, eu já estou colocando lá em vermelhinho já a resposta para a gente ganhar tempo, né? Não ficar pensando muito, ó. 1 e 2, letra D de dado. Perfeito? Professor, o armazenamento definitivo, como que é mesmo? Veja, falar que memória armazena é meio uma, né? É uma redundância, porque toda memória armazena. Só que algumas armazenam de forma definitiva e outras de forma temporária. Aquela que armazena de forma temporária é a memória volátil. RAM, cache, virtual, são voláteis. Aqui, armazeno de forma definitiva, a guarda definitiva, certo? É a não volátil. CD, DVD, pendrive, toda memória secundária, toda secundária é não volátil. Agora, a ROM é principal, só que a ROM é também não volátil, porque a tal da BIOS, o programa de inicialização, já vem gravado de fábrica. Tu comprou esse computador, estava encaixotado, estava lá bonitinho, né? Você tira ele, liga e está lá a informação, já veio de fábrica e fica armazenado. Porque, na verdade, memória, toda ela armazena.
só que algumas de forma temporária e outras de forma definitiva. Show? Tranquilo? Boa. Sim, mas professor, rapidinho. Uhum. Ó, a ROM, ela é não volátil, correto? Estou. E daí, com isso, ela é secundária, correto? Não, Agora eu fiquei meio na dúvida não, não, nisso. não. Veja, olha Desculpa. só. E isso já foi uma pegadinha de prova, tá? As memórias se dividem em principais, intermediárias e secundárias, ok? Eu posso dizer que toda memória secundária é não volátil? Posso. Raciocínio lógico. Agora eu posso dizer que toda memória não volátil é secundária? Não. O inverso não vale, tá? As secundárias, todas elas são não voláteis. CD, DVD, pendrive, HD, tudo não volátil. Intermediária, cache e virtual. As duas são voláteis. Principais, RAM e ROM. RAM é volátil e ROM é não volátil. Tá? Principais são duas, RAM e ROM. Show? Fechou, professor. Obrigada. Às vezes a banca vai tentar passar a conversa em ti, tá? Não deixa não, pô, tá? Fica bem clara essa característica. Não é o fato de ela ser não volátil que ela é necessariamente secundária. Não. Nós temos alguma memória não volátil que não está no grupo das secundárias? Tem. A ROM. A ROM. Você pode desligar o computador e ela não perde o conteúdo. Boa? Beleza. Pessoal, quem estava acompanhando pelo YouTube, ok? Entenda, essa aula, né, até aqui ela fica de degustação. A partir de agora é para quem se inscreveu no curso, tá? Quem se inscreveu no curso, recebeu o link lá pelo Zoom, tá me acompanhando pelo Zoom, beleza? Quem acompanhou pelo YouTube e quiser assistir essa aula depois, entre em contato pelo WhatsApp 988543722, tá? E aí a gente explica como é que funciona para você adquirir. Mas a transmissão pelo YouTube vai ser encerrada agora no momento, beleza? Então, interromper transmissão ao vivo. Agora é só com o pessoal aqui no Zoom, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Agora é o nosso grupo aqui, tá? Agora é só o nosso grupo. Entender ali as questõezinhas, essa última das memórias, né? O item 1, 2, 3, fácil, né? Fácil. Aqui, às vezes, pode sacanear, o cara se atrapalhar. E com relação à memória ROM, é fácil também de matar. Vamos ver um próximo. Uma próxima cobrança. O que acontece? Para vocês, Polícia Militar, cai o Windows 10 e cai Linux. Eu, particularmente, eu acredito que a banca vá cobrar uma questão de Windows 10 e vá cobrar uma questão de Linux. Apesar de que a Federal do Paraná não tem um histórico de questões de Linux. Não tem. Tá? Ontem mesmo um aluno mandou para mim, professor, de uma questão que ele estava em dúvida. Cara, de onde é que é essa questão? Essa questão é da prova da UFPR de 2006. 2006, cara? Procurei, não achei. Não. Desculpa, é 2019. Tá bom, procurei, não achei. Cara, qual concurso? Qual é a prova, né? E aí, professor, desculpa, eu não sei porque eu vi isso num simulado, eu vi isso em tal lugar e só botaram que era da UFPR. Cuidado. Tem muita gente, né, criando essa ideia falsa de que tal questão foi da UFPR. Linux tem muito pouco. Tem, se eu não me engano, umas 2 questões de Linux. Só 2, tá? Tudo bem, não é que não possa estudar com base de outras bancas. Claro que pode. Né? Mas também não diz para a Federal cobrou assim. Não há essa bagagem
né? Ou só se foi uma prova que a federal não publicou, né? Não colocou à disposição. Tem alguns concursos que o concurso mela, dá problema, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não tem. A prova não saiu no site. Tem, pode ser, pode ser. Por isso que eu gosto de trabalhar com a informação mais concreta, tá? Mas tudo bem. E agora, na parte de Windows, nós temos algumas questões que dá para a gente tirar uma ideia de como é que ela cobra. Por exemplo, após iniciar uma sessão do Windows 10, um funcionário resolveu organizar a área de trabalho. Tu já entendeu que a área de trabalho é o quê? É a tela. É a tela que às vezes está poluída, está cheio de ícone, atalho, pasta, né? E aí ele quer organizar um pouco isso. Tirou o dia para dar uma limpada aqui nessa área de trabalho, arrastando alguns arquivos para a pasta documentos. Tu sabe que a área de trabalho, conceitualmente, é uma pasta do HD, que representa a tua tela inicial. A pasta documentos também é uma pasta do HD, tá? Também é uma pasta do HD, ok? Então você vai arrastar de uma pasta para outra as duas do HD. Lembra daquela dica? Se eu arrasto dentro da mesma, estou movendo. Se eu arrasto de unidade diferente, estou copiando. Se o nosso amigo arrastasse da área de trabalho para o pendrive, ele estaria criando uma cópia. Uma cópia. Mas como ele arrastou para a pasta documentos, ele está movendo. E alguns atalhos de programa, atalhos de programas que são pouco utilizados para lixeira. Qualquer coisa arrastado para lixeira, eu não falo copia nem move, eu falo exclui. Qualquer coisa que é arrastado para lixeira está sendo excluído. Nesse caso, eu estou excluindo atalhos, não o aplicativo, não o programa, apenas a chamada, né? A chamada do programa que ele se refere, tá? Só o atalho que eu estou excluindo. Então aqui, ó, veja, até caiu uma questão bem parecida na prova da Polícia Militar de São Paulo. Eu acredito numa questão nesse sentido. Levando isso em consideração essa ação, analise as alternativas e assinale a correta. Os programas que tiveram seus atalhos enviados para a lixeira podem ser reinstalados. Mas como é que ele vai ser reinstalado se ele não foi nem desinstalado? O que você apagou foi o atalho. Letra B. Não será possível executar o programa que tiver os seus atalhos enviados. Isso não corrompe o programa. O programa está lá, bonitinho, instalado, certinho. O que não tem é o atalho chamando ele. Mas se eu for lá na pasta tal, lá onde ele está e mandar executar, ele vai rodar na boa, sem problemas. Os ícones que representam os arquivos arrastados para a pasta documentos não mais aparecerão na área de trabalho, porque ele foi movido. Ele saiu de um lugar e foi para outro. Ele não está mais na área de trabalho. Ele está agora onde? Na pasta documentos. Ele foi movido. Perfeito, perfeito. Ok. Os arquivos arrastados para a pasta documentos automaticamente geram atalhos na área de trabalho. Não. Quer gerar um atalho? Você pode clicar em qualquer arquivo. Ó, essa é legal, hein? Essa é legal. Você vai no explorador de arquivos, o antigo Windows Explorer, né? O explorador de arquivos. Vai lá no arquivo qualquer do teu HD, clica com o botão direito e põe enviar para área de trabalho, ele vai criar um atalho lá. Legal, essa é legal, hein? Outra é o clicar arrastar com a tecla Alt pressionada. Boa. E letra E. Os programas que tiveram seus atalhos enviados para a lixeira serão excluídos de forma definitiva. Bem, nem o programa e nem o atalho, ao arrastar, ele é excluído definitivo. Não. Para você excluir de forma definitiva, o atalho aqui, não o programa, o atalho que foi arrastado, você arrasta para a lixeira com a tecla Shift pressionada. Então essa aqui, letra C, tranquilo.
Ei, professor, tem como explicar de novo por que os ícones representam os arquivos ali da resposta? Como é que é? Repete para mim. A letra C tem como explicar novamente? Tem, a letra C, né? Beleza, tá? Ele fala que os ícones que representam os arquivos arrastados. Tu concorda que aqui ele falou, ó, eu vou arrastar alguns arquivos para a pasta documentos. Perfeito? Onde é que estava esse arquivo? Estava na área de trabalho. A área de trabalho é, na verdade, um diretório, é uma pasta que pertence ao teu HD, unidade C. E se eu arrastei para uma outra pasta também do C, qual é a regra? Arrastou dentro da mesma, move. Então, se move, o que acontece? Se eu estou movendo, ele vai sair da área de trabalho e vai passar agora a existir dentro da pasta documentos. Por isso que você não encontra mais o programa na área de trabalho. Ele não está mais na área de trabalho. Agora ele está dentro da pasta documentos. Porque ele foi movido. Perfeito? Professor, pode falar, Rafael. Não, eu só ia falar obrigado. Ah, legal. Tá. Fala aí. Professor, para excluir definitivo, Shift arrasta, mas se eu apertar Shift dela, eu excluo definitivamente também ou não? Veja, a gente fala assim, ó. Qualquer objeto arrastado para a lixeira significa excluir. Tem várias maneiras de excluir. Arrasto para a lixeira, seleciono o arquivo tecla delete, seleciono o arquivo, clico o botão direito e peço para excluir. Tudo isso exclui, jogando para a lixeira, se o objeto é do HD. Agora, pensa qualquer forma de exclusão. Qualquer forma de exclusão com o Shift pressionado, a tecla Shift pressionado, vai ser tratado com uma exclusão definitiva. Shift del, exclui definitivo. Arrasta para a lixeira com o Shift, exclui definitivo. Clica com o botão direito, excluir com o Shift, exclui definitivo. Não interessa como está excluindo. Associou o Shift, é exclusão definitiva. Ok? Boa. Vamos lá. Vamos seguir então. Questão número 5. Uma cobrança de tecla de atalho. Pessoal, como é que você está de tecla de atalho? Eu espero que você já tenha decorado, guardado por volta de umas 30 teclas de atalho. E essas 30 é o Windows, é o Writer, é o Calc, né? O Calc menos, mas põe junto aí. Né? Os navegadores, Chrome, Firefox, por volta de 30. Por quê? Olha, tá gravado, hein? Tá gravado. Eu aposto que na tua prova, uma ou até duas questões são de tecla de atalho. Agora, como eu falei, a banca às vezes não vai perder tempo cobrando aqueles atalhos bobo, né? Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, não. Mas aqueles atalhos, principalmente no editor de texto, que parecem, porque você vem num Word, parece que faz uma coisa e faz outra. Esta aqui é uma tecla de atalho que engana. O que ele quer? Ctrl A, você tem lá uma pasta chamada arquivos e você executou o atalho de teclado, Ctrl A. Ctrl A faz o quê? Seleciona. Na verdade, seleciona tudo, ok? Né? Não está muito claro, ele seleciona tudo. É Ctrl A de All. E aí a parte boa, vamos à parte boa, né? Parte boa. Agora 23 e 36 tem que falar uma coisa boa para o aluno. A parte boa é que as teclas de atalho para vocês, o Windows, o Writer, o Calc, o Chrome, o Firefox, as teclas de atalho, elas são muito baseadas no inglês. Ou seja,
Aquelas teclas que são baseadas no português não caem para nós, porque isso é o Office e o Office não cai. Então, para nós só tem tecla baseada no inglês. Claro que isso não é uma regra, mas é uma dica que o aluno vai partir para esse lado e vai pensar, as teclas para nós são baseadas no inglês, então não me fala Ctrl A de abrir. Tudo bem que nem tinha abrir ali, né? Mas Ctrl A é all, selecionar tudo. Show? Vamos lá. Então essa é uma cobrança de tecla de atalho. E aí o aluno está na expectativa. O que o senhor vai falar sobre Linux? Linux, meu amigo, ou é comando, ou é diretório, tá? Ou é característica. Como para nós, PM, cai o Windows e Linux, ele pode, nessa ideia de característica, falar características que valem para o Windows e para o Linux, ou alguma diferenciação entre os dois. Pode ser uma questão boa, tá? Essa questão que eu trouxe aqui para vocês é aquela questão de assertiva, onde na assertiva 1, no Linux, o diretório home, lembra que a pasta que indica os diretórios é essa barrinha invertida. Na barra do Windows é para o outro lado, a barra do Linux é essa. Por que eu falo isso? Porque já foi pegadinha de prova. No Linux, o diretório home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto o diretório USR são armazenados os arquivos dos usuários. Pessoal, home é a casa dos usuários. /home /Brian, /home /Isabela, /home /Lucas. É ali que está o diretório, né? A pasta dos usuários, ok? No home. Na verdade, tem um usuário que é especial, um usuário chique, né? Ele não quer se misturar com os outros. Eu falo que o home é um condomínio, onde todo mundo mora lá nesse condomínio. Mas tem um cara que não quer morar nesse condomínio. Ele tem uma casa própria, isolada, só dela, né? É o root, é o super usuário. Todos os demais usuários comuns têm uma pasta junto ao home. Então está invertido. O diretório onde estão os aplicativos é o diretório USR, e home é onde está armazenado os arquivos dos usuários. Um está errado. Veja o item 2. O Ubuntu Linux não permite que usuários acessem arquivos compartilhados pela rede, que estão em uma máquina rodando Windows, por motivo de segurança. Veja, eu posso ter o Windows e Linux na mesma máquina? Posso sim, ok? Só que eu vou ter que preparar um ambiente para cada um. Eu vou ter que formatar do jeito que o Linux trabalha, eu vou formatar do jeito que o Windows trabalha. Os sistemas de arquivos são diferentes. Então a ideia e o problema de um conversar com o outro não é por questão de segurança, é porque são sistemas de arquivos diferentes. Posso ter os dois trabalhando no mesmo computador, mas a hora que eu ligar eu vou escolher qual que eu quero tornar ativo. Ok? Então, veja, o item 2 está errado, diz que não pode, por segurança, não tem nada a ver com a segurança, e o item 3 está certo. O Linux pode ser instalado sem substituir o Windows? Sim. Permitindo ao usuário selecionar qual sistema deseja usar ao ligar o computador? Sim. Eu posso ter os dois instalados na minha máquina. Perfeito? Como para vocês cai o Windows e Linux, esse comentário é legal. Eu posso ter os dois instalados. Perfeito? Vamos lá, Paulo. Olha essa outra questão. Esta aqui eu gostaria que você guardasse, mas com todo carinho. Se fosse para dizer, uma questão, professor,
qual é a questão que você aposta? É para ser uma questão difícil? É para ser uma questão complicada, chata? Esta. As fáceis têm uma penca, mas uma questão difícil que vai gerar briga é essa. Por quê? Porque, na verdade, ele fala de um comando. É um comando que não é um comando tão beabá, é um comando de configuração, é um comando que permite você interagir com a tua placa de rede, com a tua interface de rede. É um comando que a maioria conhece do Windows. Você já deve ter ouvido falar. Você não teve problema na internet? Você não ligou para o técnico não mandou você ir naquela telinha preta do DOS e digitar ipconfig? Ipconfig. A configuração do IP? Pois é. Mas ipconfig é o Windows. O Linux quer ser diferente, né? O Linux é chatinho, é metido, porque quer ser diferente. O Linux, ele fala ifconfig. É a configuração da interface de rede. Então, esta questão, ela tem resposta para Windows e Linux. Se a questão fosse de Windows, a resposta era A. Como a questão é de Linux, a resposta é letra B, ifconfig. Ok? Então, ó, essa aqui é a minha aposta de questão difícil. Se é para vir uma questão difícil de Linux, essa é uma boa pedida. Tranquilo, pessoal? Amanda, Andressa, Brian, Danilo, Gabriele, Graziele, Elo, Isabela, Josiane, Lucas, Luiz Fábio Júnior, né? Luiz Felipe, Marco Rocha, Paulo Otávio, Rafael Rogério. Opa, beleza. Fiz a relação dos aprovados, agora acabei de fazer a relação dos aprovados, tá? Não esqueci o nome de ninguém, né? Paulo Otávio, Rafael Rogério, né? Só os aprovados, ok? Ô, professor. Fala aí. Tá dando para me escutar bem? Tô esperando sem dar. Tá certo. Professor, em questão de Linux, o senhor acha que pode cair alguma coisa mais complexa do que isso? Dessa última questão aí do config? Veja, para a Polícia Militar do Paraná, não. Tá? O que acontece, né? A Federal do Paraná, ela tem 2 concursos na mão: Polícia Civil e Polícia Militar. Eu acredito que Polícia Militar, ela não vai pegar pesado no sentido de que, né? Aquelas cobranças. Não sei se foi você que mandou ontem para mim, né? Lá do apt-get, né? Cara, eu falo que às vezes as bancas tentam... Não fui eu, não. Não foi não? Tá bom, tá? Né? Que mandaram para mim uma questãozinha, professor, tem uma parte de gerenciador de instalação, de atualização, um tal de IUM e o apt-get, né? Professor, essa questão, o problema é que aquela questão, né? Os dois são comandos de gerenciamento, de instalação, atualização. Só que depende muito do quê? Da distribuição. Debian, Red Hat, depende. Só que aí já passa para um nível de não é de usuário comum, é um nível mais elevado, ok? E aí eu vejo a cobrança aqui para a Polícia Militar, uma cobrança de usuário. Querendo complicar, no máximo, é esse comando de configuração. A meu ver, tá? A meu ver. Perfeito? Vamos lá, vamos seguir. Professor, esse comando de configuração seria para mexer assim na máquina, né? Tipo, identificar ela numa rede, como seria, mais ou menos? Isso, né? Só pra... Porque o edital, ele fala de rede Windows, rede Linux, ok? O meu computador está ligado em rede. Eu quero habilitar, desabilitar a placa, fazer algum tipo de ajuste de configuração da placa. Eu quero ver informações da placa. Perfeito?
eu vou usar o comando Windows ipconfig, Linux ifconfig. Só que aí, claro, né, esse é o comando, tem toda a estrutura ainda, né? Tá? Da habilitação. Aí tem os chamados parâmetros. Só que aí os parâmetros não é de usuário comum. Aí já entra o papel do superusuário. Então, aqui, a banca, eu acho que ela vai ser objetiva, direta. O comando tal faz o quê? O comando tal faz o quê? É isso. É isso. Perfeito? Deixa uma perguntinha. Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha só. Este comando, quer dizer, esta questão, ela descreve uma espécie de passo a passo. É claro que para entender esse passo a passo, para entender, você tem que entender aonde você está, em que contexto esses comandos estão sendo dados. E esses comandos, né, que a gente tinha perguntado antes, esses comandos são comandos beabá. São comandos de manipulação. Criar um diretório, excluir um diretório, navegar no diretório, listar um diretório. Então, esses são comandos básicos. O que nós temos ali? Ó, um comando chamado cd, que é de change directory, trocar de diretório, navegar, abrir um diretório. Eu estou abrindo um diretório chamado teste. Tá? Abrindo, não é criando, o diretório já existe. Pensa assim, ó, no Windows, é como se eu tivesse dado um clique duplo na pasta, sabe? Eu quero abrir a pasta tal, eu estou dando um clique duplo, abri, acessei. É isso, ok? É o comando cd teste. Quem, na verdade, cria é o comando mkdir. mk é de make, criar um diretório. ls é listar. E aqui você vê que apareceu novamente o CD. Só que é um CD ponto, ponto. O CD ponto, ponto é voltar um nível. É voltar um nível. Para entender essa questão, eu vou reproduzir ela aqui, esse passo a passo, no quadro em branco. No quadro branco. Perfeito? Vamos reproduzir aqui no quadro branco. Ele comenta que você está no diretório raiz. Essa é a representação do diretório raiz. Então aqui está teu cursor, tá? Aqui está teu cursor. E aí ele fala que você vai acessar um diretório já existente, que é o diretório teste. Como é que você faz para acessar um diretório? Né? cd e o nome do diretório. Quando você teclar Enter, ele vai executar o comando. Você vai sair do diretório raiz e você vai passar a acessar agora o diretório teste. Um diretório que até então já existia, né? Já existia. Então agora eu estou aqui, ó. Aqui. Eu estou dentro do diretório teste. Aí ele comenta que você vai querer exibir o conteúdo desse diretório. Para exibir o conteúdo do diretório, você dá o comando ls. ls vai mostrar tudo que tem dentro do diretório. Vamos imaginar, só para o nosso exercício, que esse diretório tem 3 arquivos. Arquivo A, arquivo B e arquivo C. Você deu ls, ele mostrou que tem 3 arquivos lá dentro. E você continua no diretório teste. Ok? Você não saiu daqui. Você só pediu para exibir o conteúdo. Só que aí ele pede para você criar um diretório. Como é que é para criar um diretório? mkdir. Qual é o nome do diretório que você quer criar? Teste. Pode isso? Pode. Eu estou criando um diretório teste dentro do diretório teste. Tá?
Eu só criei, eu não acessei esse diretório para frente. Eu não acessei o teste do teste. Não, eu continuo aqui, criei e continuo no diretório teste. Tanto é que se agora, veja, esse comando ele não deu, mas se agora ele desse novamente um comando ls, em vez de aparecer 3, apareceria 4 informações. 4, porque eu acabei de criar mais um, né? Acabei de criar o diretório teste. Mas ele não deu, ele não deu. Aqui é o nosso exemplo, tá? Veja, o que ele falou? Que agora você quer voltar para o diretório raiz. Se você quer voltar, eu posso pedir para voltar um nível. Eu estou aqui, voltando um nível, eu voltaria para o diretório raiz. Então, na verdade, ele está perguntando qual é a sequência de comandos. A sequência de comandos é 1, acesso o teste. 2, lista o conteúdo. Aqui o 3, perdão. 3, lista o conteúdo. 2, cria o teste dentro do teste que você está. 4, volta o nível. Tá? Volta o diretório raiz. Beleza. 1, 3, 2, 4. Professor, Fala aí. o comando pwd tem a mesma função ou função parecida? Parecido com quem? Ou com o comando cd? Não. Boa. Vou fazer o seguinte. Vou voltar lá no meu quadro branco. Tá? Vou voltar no meu quadro branco. O comando cd serve para você ir até um diretório. Acessar um diretório. Se no lugar do ls, eu desse aqui pwd. pwd serve para informar em que diretório você está. Certo. Quando você deu o pwd, ele vai dizer, ó, você está no diretório teste. Ah, obrigado. Estava meio perdidão, não sabia onde é que eu estava, eu dei pwd, ele informa em que diretório você está. ls mostra o conteúdo, pwd informa onde você está e cd joga você para algum lugar. Ah, entendi. Perfeito? Show de bola, valeu. O que mais? E aí, pessoal? Tranquilo. Concordo que essa é uma questão boa? Boa no sentido de que não são comandos difíceis, mas é você organizar a lógica. Eu falo que tem questão muito parecida com essa, as questões de português. Ela dá 3, 4 sentenças e você tem que construir a frase, para que a frase fique de forma lógica. É mais ou menos assim. Você tem comandos, eu disse uma tarefa que eu quero, e você tem que construir os comandos para que de forma lógica execute aquela tarefa. Então, é uma boa pedida. Vamos lá. 9. Na ferramenta LibreOffice Calc, versão 6.3.32, foi criada a planilha com os dados disponibilizados nas células da seguinte forma. Veja, na célula B4, que é uma célula que está em branco ali, foi criada a fórmula máximo B1, 2 pontos, B3, mais soma A1, 2 pontos, C1. Pessoal, a Federal do Paraná pega aí prova da Câmara Municipal, pega algumas provas recentes que ela fez, né? Recentes 2020, 2019, eu acho que a Câmara foi início de 2020, eu acho, hein? Né? Acho que não tinha pandemia ainda, né? Foi logo no início, tá? Então, essas últimas provas que a Federal fez, ela cobrou muito soma C, conte C. E voltando um pouquinho, 2019, PROC V, função, cara, função é uma cobrança típica. Só que eu acredito que essas funções mais elaboradas, ela vai guardar para a Polícia Civil. Para a Polícia Militar, no máximo,
no máximo, literalmente, uma função máximo maior, tá? Soma, mede, C é feijão com arroz. É feijão com arroz. Mas máximo e maior, máximo, tudo que está dentro do parênteses, tudo. E aí é o conhecimento dos 2 pontos, né? Ali acho que era B1, 2 pontos, B3. É o intervalo. Tudo que está dentro do parênteses está sendo comparado. Comparado com o objetivo de trazer o quê? O máximo. A função maior é diferente. Ela tem um intervalo e um segundo argumento. O segundo argumento é a tal da posição. Qual maior você quer? Então, você tem que sacar a jogada. Quem é máximo e quem é maior. Isso você tem que conhecer. Ali, a função soma é fácil. É entender o intervalo. O máximo de B1 até B3. O máximo de B1 até B3, até, 2 pontos, até, é o máximo entre 20, 24 e 30. O máximo é 30. E a soma de A1 até C1. A soma de A1 até C1 é a soma entre 10, 20 e 30. 60. 60 com 8, 30, né? O outro 30, 90. Cara, essa é uma questãozinha que é para garantir o ponto, hein? É para garantir o ponto. Fala aí. Vamos lá. O máximo entre B1 e B3 é o 30, certo? E se fosse maior, seria o 30 também, né? O maior primeiro, no caso. Peraí. Se fosse maior, nós teríamos um erro na função. Por quê? Por quê? Porque a função maior, ela exige, é uma exigência de um segundo argumento. A função maior, eu diria que isso aqui não existe, tá? Ó, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Tenta fazer, não dá. Porque a função maior exige um segundo argumento. O que é o segundo argumento? O segundo argumento é a tal da posição. É o enésimo. Ah, eu quero de B1 até B3, eu quero o segundo maior. Ou eu quero o primeiro maior, ou eu quero o terceiro maior, né? Então, na função maior, tem que ter a tal da posição. Perfeito? Beleza, sim. Só se tivesse a posição, poderia trocar inteira aquela função. Né? Maior B1, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 1. Beleza, é o mesmo 30. Tá. Beleza, professor, obrigado. Paulo, tranquilo? Beleza, né? É que eu olho ali, aparece, abre o microfone, acho que a pessoa vai perguntar, né? Mas qualquer coisa, pergunta aí, tá? Pergunta aí. Ô, professor, Fala. se eu jogasse a função C antes de jogar essa maior esse mesmo exemplo que o senhor deu, se eu jogasse a função C, daria certo ou daria erro também? Bem, Igual C máximo, ponto e vírgula, caso não encontrasse o valor maior do que 30, somasse com a outra... calma. Primeiro você tem que lembrar o seguinte. Como é que é a estrutura da função C? Você tem que encaixar uma função seguindo a sua estrutura, tá? A estrutura da função C é assim, ó. É assim. Sim, exato. Então tá. Que função C você quer construir? C... O quê? Qual seria a condição? A condição é uma comparação. Não, vai, manda. Nesse mesmo exemplo. Tá. Por exemplo, se o valor maior de B, da coluna B, for menor que 30, somar o máximo da coluna com o total da outra. Ó. Teria como? Ó. Tudo tem como, tá? Vamos pensar assim, ó. Tô fazendo uma função aqui, tá? Hein, professor? Só um segundo, pai, só um segundinho. Pai, que eu me empolguei agora, peraí, né? Só um segundo.
tá? Quando eu faço isso em aula, o aluno fica bravo comigo. Ô, professor, uma função tão grande, mas, né, é que às vezes pode cair, ué. Pode cair. A1, 2 pontos C1. Aqui, moção. Tá? B1, 2 pontos B3. Fecha, fecha. Cara, pode cair um monstro desse? Pode. Pode cair um monstro desse. Mas o monstro é fácil de você matar. Você tem que lembrar que isso aqui tudo é uma pergunta. E essa pergunta vai levar você a duas possíveis respostas. Ou um verdadeiro, ou um falso. Ou um falso. Aí, a ideia, você sabe o que faz a função maior? Ah, professor, eu aprendi que ele vai pegar esse intervalo, B1 até B3, e vai me trazer o segundo maior. Se eu não me engano, confirma para mim, de B1 até B3, o segundo maior é um 24, se eu não me engano. Né? É isso? Isso? Isso, professor. Aí a pergunta é, 24 é maior ou igual a 30? Não. 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 Não significa que eu vou ignorar essa parte e vou resolver só essa parte. Só essa parte. E essa parte é o quê? É somar aquele trecho de B1 até B3. B1 até B3. Se eu não me engano, era 20, 24 e 30. Então é só somar aqui, ó. É só somar. Vai dar 40, vai dar 70, 74. 74 é a resposta dessa função. A banca pode criar um monstro desse? Pode, mas é um monstro por causa do tamanho. Mas o grau de complexidade é só funçãozinha básica. É fácil. Caiu em 2013, né, professor? Uma questão assim, né? Condição C, né? Pra fibra. A banca, né? Mas realmente é uma função bem extensa. Ela foi até cancelada, né? Não, acho que, se eu não me engano, não foi cancelada, não. Foi, professor. O recurso foi cancelado. Pô, até eu vou confirmar depois, mas, né? Se eu não me engano, não foi. Mas tudo bem. Então vamos brigar também, né? Ah, eu quero brigar, professor. Vai lá. Mais alguma dúvida? Eu tenho, professor. Ó, no maior lá, eu entendi que é o intervalo e a posição. Daí aqui, eu tô com dificuldade de elencar a posição, entende? Tipo, eu vou observar um intervalo e daí essa posição, tipo, eu tô com dificuldade nisso. Pensa assim, ó. Entendeu a minha pergunta? Eu acho que sim. Vamos ver, tá? Eu acho que sim. Vamos Como lá identificar a posição no intervalo? Vamos olhar aquela questãozinha, tá? Essa aqui, essa tabela. Se eu marcasse maior A1, 2 pontos C3. A1, 2 pontos C3 é toda essa tabela, concorda? Sim, concordo. Toda essa tabela, quantos elementos tem? Quantas células tudo tem? 9. Né? De A1 até C3, tem o A1, A2, o A3, o B1, B2, B3, C1, C2, C3. Tem 9 células. Correto. Se tem 9 células, eu posso pedir. Que posição eu posso pedir? O primeiro, ponto e vírgula 1. O segundo, ponto e vírgula 2. O terceiro, ponto e vírgula 3. O nono, ponto e vírgula 9. Eu posso pedir 9 posições. Sim. Se eu perguntasse maior, abre parênteses, A1, 2 pontos C3, ponto e vírgula 1. Quem é o primeiro maior? 60. Primeiro maior. Ponto e vírgula 2. Quem é o segundo maior? 48. Ponto e vírgula 3. Quem é o terceiro maior? 30. Mas daí, nesse caso, repetiria 2 vezes o 30, Calma. Quem é o terceiro maior? 30. Quem é o quarto maior? Outro 30 também, né? Outro 30. Ah, entendi. Beleza? Isso foi o que caiu na prova de São Paulo, tá? Essa pegadinha. Beleza, professor. Esse tipo de pegadinha, quando os valores repetidos, eu conto também? Sim, conta. Não sai cortando os repetidos.
você conta os repetidos também. Errei essa Show, lá. valeu. Show. Errou? Quem errou? Quem errou? Danilo? Eu errei essa lá na prova de São Paulo, só essa. Última vez, né? É a última vez que eu erro essa. Última, não erra mais, não erra mais, tá? Então tá bom. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Olha aí, é essa questão, ó. Não é essa questão, não. Observe a imagem. É essa questão, sim. Essa questão, sim. É danado aí. Observe a imagem a seguir, que apresenta uma planilha elaborada por meio do LibreOffice Calc em sua configuração padrão. Tá lá. Os valores são diferentes, né? Diferentes, mas a estrutura é de A1 até C3 também, é a mesma coisa, é o mesmo tamanho de planilha. O resultado representado pela fórmula maior, igual maior, A1 2.C3. A1 2.C3 são aquelas 9 células. Só que ele quer o quê? O terceiro maior. O segundo argumento é sempre uma posição. Uma posição. Após ser aplicada a célula, será qual? Quem é o primeiro maior? 6. Quem é o segundo maior? 5. Quem é o terceiro maior? Outro 5. Tem 2 5. Perfeito? Meus amigos, pergunto, tu entendeu a diferença de máximo para maior? Agora, quer ver o que poderia ser uma armadilha? E vamos ver se você está esperto, tá? Eu quero que você pense nessa planilha, tá? Nessa planilha. 2, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 2, tá bom? Pensa nessa planilha, ok? Mas vem comigo que eu vou construir outra função. Eu vou construir outra função, só para ver se você está esperto. Máximo, e lembra que no Calc, as funções que a palavra leva acento, tu tem que colocar o acento. Máximo, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula, 3. E aí, meus amigos, pensando naquela tabela, agora eu quero o máximo de A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3. Qual o resultado? Para hoje, hein? Já para hoje não vai dar, vai ser para amanhã, porque já é 00:09, né? Vamos lá, e aí? Seria 4? Não é Eu acho 5, que é não? indiferente ter o teu intervalo ali. Nesse você não contabiliza os 2 5, né? Porque você está analisando o máximo, se não me engano. Ei, caramba! Ô, Danilo, lembra que Ou daria Eu erro, falei né? 4. Eu falei 4. Não, tá bom. Veja, a última vez que eu erro, não erro mais isso. Só que aí a banca, ela não cobra o maior, ela tá cobrando o máximo. O que eu falei para vocês, meus amiguinhos? Na função máximo, tudo que tu colocar dentro do parênteses, está sendo comparado. Máximo não tem posição. Não existe segundo máximo. Não existe terceiro máximo. Tudo que está ali dentro está sendo comparado. Ou seja, vamos olhar a planilha. Eu estou comparando de A1 até C3. Eu estou comparando o 2, o 2, o 3, o 5, o 4, o 3, o 5, o 6, o 2 e outro 3. Aquele 3, ele está sendo comparado. Desses 10 valores que eu falei para ti, eu falei 10. 9 que estão de A1 até C3 e o 10º que é o 3. Dos 10 valores, quem é o máximo? 6. O máximo não é o maior de todos? Entre 2, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 2 e o 3, quem é o maior de todos? 6. Ok? Então não é 4, não é 5, é 6. Porque a função máximo não tem essa história de posição. Tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro,
Todos aqueles 9 valores e mais esse 10º valor está sendo comparado. E desses, o máximo, o maior de todos é o 6. Legal, pessoal? Entenderam isso? Sim. Sim, que louco, mas a fórmula lê isso então, né? Porque não deveria ler se é máximo, seria só dentro do intervalo, né? Veja, é que na verdade, como eu vou informar os valores, a função permite que eu informe de forma isolada, célula tal e célula tal, célula tal, ou eu posso informar um grupo, ou eu posso fazer essa mescla. A função te permite isso. Tá? E é claro, né? Claro que a banca se aproveita dessa armadilha. Aqui é pegadinha. A banca quer que você ache que aquele 3 não é valor para ser comparado. A banca quer que você ache que aquele 3 é posição. Máximo não tem posição. Quem tem posição é maior. Ok? Vamos lá. Vamos para, olha aí. Esta aqui eu tenho falado para o aluno que a resposta ela é óbvia. Mas o problema é que o aluno, ele responde por quê? Aqui, ó. Para retornar o valor absoluto. Absoluto deve ser ABS. O cara não sabe nem o que ele está falando, mas ele arrisca e acerta. Porque ele viu no meio do enunciado algo que lembra isso. Absoluto, ABS. Acertou. Mas eu quero que você responda com propriedade. O que faz a função ABS? A função ABS traz o valor sem o sinal. Então, para ele, o absoluto não é positivo ou negativo, é o valor sem o sinal. Tem nada a ver com arredondamento. Ele não vai cortar decimais, ele vai cortar o sinal. Tanto é que, em aula mesmo, eu tenho dado a seguinte ideia para o aluno. Se eu tenho ABS de menos 7,4, isso não vai ficar 7 ou 8, não. Ele só corta o sinal. Ele vai ficar 7,4. Ele não arredonda nada. Ele só corta o sinal. ABS é trazer o valor absoluto. É o valor sem o sinal. Para trazer o valor arredondado é a função chamada arred. Ficou meio feio esse arred aqui, né? Mas, ó, R-R-E-D. Arred. E aí você vai dizer o valor que você quer e com quantas decimais você quer. Tá? Então, o valor e com quantas decimais. Pessoal, se vocês têm, veja, porque aí eu estou focando num tópico só, um assunto só, que são funções, tá? Funções. Mas se você tem vontade, energia, disposição, curiosidade, acessa lá o meu canal do YouTube, Professor Márcio Alveg, e lá eu tenho aulas de funções. São 20 aulas de funções. Em cada aula eu explico 5 funções. Não precisa ver as 20. Não faça isso. Não vê até as 20. Não vê as 20. Assiste as 5 primeiras. Você já vai cercar a maioria das funções que caem em prova. Ok? Mas isso está lá no meu canal. Mas, meu amigo, isso se você está, né, tá com disponibilidade de tempo, tá, né, com cabeça, tá com ânimo. Se não, cara, é essas que a gente está vendo aqui. E aí te dedica, né, revisa outros tópicos. Porque função é um assunto muito amplo, muito amplo. Não adianta você se tornar um especialista, né, um pós-graduado em funções, chega no dia da prova, a função soma. Caramba, eu investi, meu Deus do céu, né, horas de estudo e caiu uma funçãozinha baba. Então, né, aqui é a hora da gente optar, escolher.
Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. No LibreOffice Writer, a operação de busca, tu sabe que a busca, né, a pesquisa, a tecla de atalho é Ctrl F. Agora, o localizar e substituir é o Ctrl H. Quando você abre essa caixa, né, você vai lá na ferramenta de localizar e substituir, aparece a caixa, você pode marcar diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então, ele faz essa interpretação, se está tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ele diferencia. Ou somente a palavra inteira. Eu falo para o aluno, o exemplo que eu dou é sempre o seguinte. Você quer trocar a palavra 8 por 7. Né? Onde aparece 8, eu quero trocar por 7. Aí você manda fazer essa troca. Localizar e substituir. Manda fazer a troca de 8 por 7. Caramba, bagunçou tudo. Como assim? Professor, biscoito ficou bisque 7. Afoito ficou af 7. Mas, meu amigo, se você quer trocar só a palavra 8, marca a caixinha somente a palavra inteira. Porque ele não vai pegar a palavra no meio, no início, no fim. É só a palavra sozinha. E tem também a história do maiúsculo e minúsculo. Então, é para isso que servem essas marcações. Fala, Rogério. Dúvida? Não. Não falei nada. Não falei nada, não. Ah, é que aparece um microfonezinho ali, eu acho que o cara vai perguntar. Então, tô esperto aqui, né? Vamos lá. Bem. Tá, professor, então essas marcações aí de maiúsculas e minúsculas, eu vejo aí nesse localizar e substituir também? Isto. Eu até tinha deixado aqui, só para... Vamos ver. Só um pouquinho, deixa eu já mostro a telinha para vocês. Agora aqui, ó. LibreOffice, acho que aqui. Ó. Eu tô o meu LibreOffice, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é um pouquinho diferente. Que eu andei atualizando ele, tá? Mas você vai no menu editar, aí você tem o localizar e o substituir. Opa, editar, localizar e substituir. Aí ele vai aparecer essa caixinha que a gente estava falando. Aí você vai marcar que palavra você quer. Eu quero trocar 8, não 8, né? 8. Eu quero substituir por 7. Mas veja, tu quer diferenciar maiúscula e minúscula? Tu quer somente a palavra inteira? Então ele tem essas caixas, essas opções para você marcar, para melhorar essa pesquisa. Se não, realmente, né? Vou mandar trocar biscoito, vai virar bisque 7. Afoito, vai virar af 7. Eu não quero isso. Eu não quero. Perfeito? Então aqui, na questão, está marcada essas opções. Está marcada. A frase que eu tenho é essa. E a palavra que eu estou buscando fazer, né, a localização é a palavra caixa. A caixa preta, essa aqui ele não pega. Então, o C maiúsculo, e aqui é tudo minúsculo. Foi encontrada encaixada. Essa aqui ele não pega. É só quando está a palavra caixa sozinha. Numa caixa, essa pega. 1 de madeira. E com mais 2 caixas. Essa ele não pega, tem S no final. Foi enviada para a caixa postal. Essa ela não pega, tem C maiúsculo. Então, na verdade, quantas localizações, quantos destaques ele fez? 1. Só esta caixa aqui antes do caixa de madeira. Ok? Tranquilo. Vamos seguir. Vamos lá. Aqui eu já dei a dica, né? Que o pesquisar é Ctrl F, mas o localizar e substituir é Ctrl H. Cara, essa é uma tecla boa pelo seguinte motivo. A versão anterior do LibreOffice era o BR Office.
No BR Office eu não tinha essa diferenciação. Só pesquisar e o localizar e substituir. Eu não tinha. Então isso é uma novidade, modo de dizer, né? Porque já tem um bom tempo, né? Mas é uma característica do LibreOffice. Do LibreOffice. O localizar e substituir, que é o Ctrl H. E aí eu junto a isso o seguinte: na última prova da PM, lá para trás, né? Ele perguntou sobre o Ctrl H, mas o Ctrl H no navegador. Ctrl H no Chrome, no Firefox, é histórico de navegação. Só que aqui Ctrl H não tem nada a ver com isso. Não é histórico do Writer, não. Então, daqui a pouco, aparece o Ctrl H de novo. Eu estudei na última prova, é histórico. Não, cara, não. No Writer é localizar e substituir. No navegador é histórico. Então, cuidado que as teclas, elas mudam, às vezes, de função, né? De aplicativo para aplicativo. Perfeito? Vamos lá. Então, o nosso Ctrl H. Outra aposta que eu faço. Por que que acontece? Muitas provas têm cobrado esse recurso artístico. Esse recurso, você pegar uma palavra e dar um efeito a ele, né? Veja, esse efeito, esse toque artístico, né? Curva, né? De forma circular, tridimensional. Esse efeito é chamado de fontwork. Fontwork. Isso está lá no menu inserir. Não é fonte art, não é writer art, não, é fontwork. Esse efeito artístico, fontwork. Ok? Aí você vai ver que ali está cobrando o efeito e está cobrando do aluno uma tecla de atalho. Mas aí você tem que cuidar, né? Porque a tecla de atalho para salvar é Ctrl S, save. Ctrl Z é desfazer e Ctrl B é negrito. Negrito. Como ele quer, para finalizar, foi executado um atalho para salvar o texto digitado. Para salvar é Ctrl S. Ctrl S. Beleza. Salvar como? Ctrl Shift S. Ok? Boa. Então, uma aposta, uma boa para você retomar é tecla de atalho. E aí, aqui, a figura do Fontwork, que é um recurso legal que tem caído em várias provas. Perfeito? Professor, essa Fontwork, nas 3 barras que tem ali no Writer, correto? É que tem os modos de capítulos, ali também é Fontwork ou não? Não consigo visualizar como é que é. Vamos lá. Ó, quando você abre o LibreOffice, tem as 3 barras lá dos menus, correto? Na última barrinha, do lado esquerdo, tem um negócio que você pode ver o tamanho das fontes. Será que esse fontwork está relacionado com isso? Não, nada a ver. Não? Ah, tá. Pelo que o meu aqui é um pouquinho diferente, mas vamos ver aqui, ó. Eu acho que o seu é igual ao meu, se eu não me engano. Peraí, opa, eu acho o meu. Tá? Olha só. Aqui no estilo... inserir, ó, fontwork. Opa, vamos inserir fontwork. Então o fontwork, ele vai te dar essa ideia de você fazer um texto com efeito artístico. Ok? Você vai escolher o efeito e aí você vai digitar a palavra que você quer dar esse visual. Legal? Fechou, professor. Obrigada. Estava confundindo com parágrafos ali embaixo. Não, tá? Perfeito. Eu sugiro aos colegas, cara, dá para dar uma, né? Pô, vou dizer, a prova é domingo, hoje é sexta-feira, o cara quer que eu instale o LibreOffice e ainda use ele, né? Mas só para tirar algumas dúvidas, para não ficar aquela
né, aquela pulga atrás da orelha. E você pode instalar, né, e brincar um pouco com ele, tá? Conhecer um pouco dos menus, né? Que menus você deve conhecer do Writer? O menu formatar, o menu ferramentas, né? São os menus mais abordados em prova. O menu inserir, conhecer o que tem, o que não tem no inserir. O inserir é sempre sugestivo, né? Parece que tudo está no inserir. Então, você saber um recurso ou outro que não está no inserir é legal também. Ok? Vamos lá. Olha aí. Outra questãozinha de São Paulo. Uma questão envolvendo, na verdade, um tipo de questão mais visual, né? Mais visual. Ele mostra que tem 5 palavras, ok? Digitada em 5 parágrafos distintos. E ele quer que você relacione a formatação aplicada à fonte e a formatação aplicada ao parágrafo. Por exemplo, polícia. Primeiro aqui, ó, polícia. Tá sublinhado. Acabou. Não tá sublinhado não, pô. Polícia tá em negrito. Tem nada de sublinhado. Próxima, letra B de bola. Paulo, cadê Paulo? Paulo tá no final. Paulo tá sublinhado. Show. E Paulo tá justificado. Meu amigo, tomando como referência as margens, o Paulo está no meio. Paulo está centralizado. Paulo está centralizado. Então, B, não. C. Militar. Militar está em negrito. Não, militar está deitadinho, né? Está itálico. E centralizado. Centralizado, sim. Pode ver. Militar está centralizado. Paulo está centralizado. Vamos lá. A palavra são, aqui no finalzinho aqui, são, está em negrito, tá? Está alinhada à esquerda. Ai, esquerda ou direita? Pô, não vai te confundir nisso. São, está à direita. Esquerda para o outro lado. Ok? Então, não. Agora, Estado. Estado está taxado. Sim. Só que ele está dizendo que está taxado e está justificado. Professor, o Estado não está na mesma formatação da polícia? Não está à esquerda? Bem, aí há um problema. Porque o justificar, ele distribui as linhas do meio. Se é um parágrafo de uma linha só, ok? Você vai ver que você não vai perceber esse efeito. Se você pegar um parágrafo de uma linha só, mandar alinhar à esquerda ou justificar, ele vai ter a mesma aparência. Então, essa é uma questãozinha que alguns olharam assim, caramba, não tem resposta. Ou tentaram chutar outra coisa. Mas é a situação de que, se eu mandar justificar um parágrafo que tem uma palavra só, ele não vai distribuir essa palavra, ele vai ficar alinhado à esquerda. E isso é um tipo de situação que dá para exercitar na prática, enxergar isso na prática. Resposta, letra E. Agora eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou te dizer. Esta questão, a resposta é letra E com base no padrão. Por que eu digo isso? Porque o LibreOffice Writer, quando eu formato um parágrafo como justificado, ele permite você dar um tratamento especial para a última linha. Então, eu querendo a última linha, eu poderia centralizar. A última linha eu poderia distribuir. A última linha pode ter um tratamento diferenciado. Mas daí é uma mudança do padrão.
Então, aqui eu estou respondendo ela com base no padrão. Observe a imagem. Então, né, em sua configuração padrão. Então, eu estou me baseando no padrão. Perfeito? Por isso a resposta é E. Vamos lá. Vamos para o nosso tópico final. Tópico final é internet. Internet tem navegação, tem correio. Aqui, tecla de atalho é uma boa. Muita gente se atrapalhou nessa. E aí eu peço que você lembre. Ctrl N, N é de new, criar uma nova. Mas uma nova janela. Uma nova estrutura toda, janela. Dentro da janela eu tenho as orelhinhas, as guias. Para abrir uma nova guia é Ctrl T. Nova janela é Ctrl N, nova guia é Ctrl T. Resposta letra B. Ok? Então, tecla de atalho. Cara, vai vir de 1 a 2 questões. Então, você saber tecla de atalho do navegador, saber tecla de atalho do Writer, saber tecla de atalho do Windows, cara, é você cercar essas questões. Guia é a mesma coisa que aba, perfeito. Guia ou aba, perfeito. Isso mesmo, Josiane. Vamos lá. E-mail. Um servidor de e-mail é um computador que envia, recebe e armazena e-mails, né? O meu servidor de e-mail é o Gmail, tá? Então, pessoal, se divide muito. Gmail, Outlook, Yahoo, né? E seu servidor. Para acessar e-mails em um servidor, é utilizado um programa de computador denominado cliente de e-mail. Na verdade, tem duas formas. Ou eu vou até lá, eu navego até lá, que a gente chama de webmail, ou eu uso esse tal de programa, esse aplicativo cliente de e-mail, a exemplo do Outlook ou Thunderbird. Agora, quando um cliente se conecta a um servidor, ambos os computadores devem falar o mesmo idioma. Isso chama-se protocolo. O que é protocolo? É um conjunto de regras, é um padrão que se estabelece. Protocolo de e-mail são 3. SMTP, POP e IMAP. SMTP, POP e IMAP. Ok? Qual das alternativas abaixo corresponde ao protocolo responsável pelo envio de e-mail? Então, ou é SMTP, ou é POP ou IMAP. Vou descartar o FTP, vou descartar TCP, que é um protocolo de transporte, e vou descartar o UDP. Veja, sobrou o quê? SMTP e POP. Mas o que ele quer é envio. Envio é SMTP. Sua mensagem está partindo. Às vezes em prova ele fala envio, troca, entrega. O SMTP funciona entre servidores. O recebimento ou é POP ou IMAP. A diferença é que o IMAP é o recebimento compartilhado. Eu trouxe, mantenho uma cópia, podendo acessar de outras máquinas. Então aqui, questãozinha, né, sobre protocolo, SMTP. Beleza. Mais uma. Essa é sobre o Chrome, em sua versão mais atualizada. É correto afirmar que, vem cá, eu não posso definir o Chrome como navegador padrão no Linux. Veja, ele não é o padrão. O padrão é o Firefox, tá? Se perguntar na tua prova qual é o navegador padrão, Firefox. Do Linux. Do Windows é o Edge, porque é o 10, né? É o 10, é o Edge. Mas, tanto no Windows como no Linux, eu posso usar o Chrome como padrão? Posso. Então, a letra A está errada. B. No Linux ou no Windows, eu posso utilizar em paralelo com outros navegadores. Sim, tranquilo. Eu aqui, por exemplo, eu tenho o Firefox, eu tenho o Chrome, eu tenho o Safari, né? Por causa das aulas, né? Por causa das aulas. Às vezes a gente precisa dar um exemplo, eu tenho que ter vários navegadores. Legal.
Então, achei a resposta. Não é possível excluir o seu histórico de navegação. Lembra que para exibir o histórico é o Ctrl H? E será que eu consigo apagar o histórico? Claro que consegue. Claro que consegue. Inclusive, se você navegar de forma privativa ou anônima, quando você fechar a janela, ele automaticamente apaga o histórico. Tá? Boa. Não é possível excluir cookies. O que são cookies? Cookies são pequenos arquivos texto que gravam informações de preferência de acesso a um site. E será que eu não consigo excluir? Consigo. Consigo excluir cookies também. Só funciona Ali, professor. Opa, fala aí. Pode terminar, professor, daí depois eu falo. Ah, tá. Só funciona com navegação em modo privado. Primeiro que o Chrome, eu diria que é navegação em modo anônimo, mas tudo bem. Quando o Linux está no modo de segurança, não tem nada a ver. Ah, só funciona quando eu acesso uma página HTTPS. Nada a ver. A navegação anônima ou navegação privativa, ele abre uma outra janela e o que eu acessar nessa outra janela, ele não vai manter, ele vai apagar histórico, temporários, cookies e dados de formulário. Ok? Por isso ali, realmente a resposta é, né, letra B de bola. Perfeito? Fala, minha amiga, diga aí. Acredito que o professor já respondeu ali, porque quando você está numa navegação privada, o download você mantém, né? Sim, né? Downloads e favoritos, tá? São duas coisas que ele gosta de cobrar, né? Ah, na navegação privada, ele apaga os favoritos. Não, pô. Até porque favorito é uma coisa voluntária. É você que resolveu cadastrar. Aproveitando que surgiu o termo favorito, qual é a tecla de atalho para adicionar aos favoritos? Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D. Tem uma colega nossa aqui da turma da Polícia Civil que ela criou um macetezinho bem legal. Professor, quando fala de favoritos, eu lembro sempre de Doritos. Caramba, Dorito, o que tem a ver, pô? Não, mas eu lembro, favorito, Dorito, tá, e daí? Dorito começa com D, né? Ctrl D, favoritos, Dorito, Ctrl D. Tá bom, tá valendo. Boa, gostei, gostei. Até chegar a entender o que ela quer dizer, né? Mas ficou legal, ficou legal. Ctrl D, Doritos, favoritos. Beleza? Mais alguma? Fala, Danilo. Professor, então na navegação privada, não é possível adicionar os favoritos e nem download? Não, peraí. Se Entendi eu direito isso estou aí. navegando de forma privada ou anônima, eu consigo cadastrar como favorito, consigo fazer download. Sim, consigo. Ah, tá. Tá? O que acontece é que quando eu fecho a janela, ele não apaga. Ele não apaga. Não. É Ah, nesse não apaga nível. nada, certo? Uhum. Você continua cadastrado normal no favorito se você abrir o navegador de forma normal daí. Beleza. Fechou. Mais alguma? Eu só tenho uma dúvida, mas é de outra coisa. Sobre o firewall, algo assim, sabe? Uhum. Isso Bem, daí. não cai para você segurança, tá? Não cai segurança. Mas cai o Windows 10. O Windows 10 ele tem um firewall pessoal? Tem. Esse firewall ele vai agir como uma barreira controlando o fluxo do que entra e o que sai. Ele não é antivírus. Na verdade, no Windows 10, quem age como antivírus é o Defender. Tá? Mas, sei lá, né? Pelo fato de não cair segurança, eu acho que a banca não partiria para esse tipo de pergunta. Tá? Sim, professor, obrigado. Vai lá, manda lá, Luiz. Na tua percepção, você acha que vai cair mais o que? Planilha? Eu acho que planilha, eu acho que texto é uma questãozinha de cada. Vamos de novo, vamos fazer a contagem. Né? Uma aposta fraca, hardware. Se é para abrir mão de alguém, abre mão de hardware. Mas eu estou contando hardware, Windows e Linux, Calc, Writer,
navegação, Google Chrome ou Firefox, e e-mail. Fechou, 7. Eu acredito que ele não vai pender para nenhum lado. Ah, vamos cobrar 3 de calque. Não. Eu acho bonitinho uma de cada. Entendi. Ok? Mais alguma dúvida? Tranquilo. É só para relembrar aqui, professor. Manda aí. O Edge, então, é do Windows, mas ele pode ser utilizado no Linux, então, né? O Edge é o padrão do Windows. O grande problema dos programas do Windows é que eles não gostam de se misturar com o Linux. E não nada a ver com segurança, tá? Nada a ver com segurança. É uma coisa mais do sistema de arquivo. Ok? Não mas você pode ter o Edge, então, ou não? Hã? No Linux? Você pode ter o Edge no Linux ou não? De uma forma natural, não. De uma forma natural, sim. não. Tá? Entendi, então, vamos pensar. O que ele pode falar é que o Chrome, eu posso instalar ele no Windows e posso instalar ele no Linux. Isso ele pode falar. Porque eu vou baixar uma versão do Chrome para Linux. Eu vou baixar uma versão do Chrome para o Windows. Agora, o Edge, você não vai baixar uma versão do Edge para Linux. Não tem. Tá. Não, valeu. LibreOffice. Eu vou baixar a versão do LibreOffice para o Linux. Eu vou baixar a versão do LibreOffice para o Windows. Ok? O Office não cai para nós. O Office não cai. Ok? Mas o LibreOffice pode instalar tanto num como no outro. Você vai baixar a versão adequada. Beleza? Mais alguma dúvida? Olha só, pessoal, né? Fala aí, Isabela. Eu tenho mais uma. Em relação aos protocolos lá do HTTPS. Esse daí é o da criptografia e da segurança, correto? É isso mesmo? Perfeito. Tá. E daí o que não tem o S é o quê mesmo? É o protocolo de hipertexto. É o protocolo comum, né? Onde os dados que transitam ali não sofrem um processo de criptografia. Veja, criptografia não cai para você, não cai. Mas ele pode perguntar, assinale a alternativa que apresenta o endereço de uma página segura. Então, a primeira coisa que você vai procurar no endereço da página, na URL, é o HTTPS. Beleza, professor. Valeuzão. Ok. Mais alguém? Bem, eu vou... Vai lá, manda aí. Eu tento encerrar, mas não consigo, né? Vai lá, fala, Gabriela. Professor, você acha que pode ser cobrado a diferença de conexões? Wi-Fi 11, Bluetooth 15? Veja, olha só, numa prova da Copel, caiu sobre uma impressora que usava o padrão de conexão 802.11. Cara, até a pessoa associa, o que é isso? Isso é o que nós conhecemos como Wi-Fi. Então eu falo que, como o edital fala de impressora, de repente não custa a gente lembrar os tipos de conexão que uma impressora pode adotar. Paralelo, aquele cabinho, serial, USB, sem fio, Wi-Fi 802.11. Bluetooth é 802.15. Geralmente o mouse, um teclado usa Bluetooth. Pela proximidade, né? Ok? Entendi. Obrigada, professor. Professor. Manda, Luiz. Você citou a impressora e eu vi que ele tem as noções consistentes ali de impressora ali, né? Você acha que eles podem pedir o que sobre spoofing de impressora, essas coisas? Cara, veja, é que ao menos o que a gente trabalhou em outros momentos, né? O grau de dificuldade da cobrança sobre impressoras é pequeno. Citar uma plotter como uma impressora de saída,
falar com uma impressora poder ou não poder estar conectada em rede, as conexões, a ideia do cabo é o RJ45. Cara, pode, dentro daquele contexto, pode. Ele pode ser que Mas... peça caminho, né? Caminho, ele pode ser que peça caminho, né, para a instalação de uma impressora. Quando você vai mapear, né? Mapear mas aí já começa a ficar muito técnico, muito técnico. Eu falo que essas questões mais técnicas, se bobear, isso vem na Polícia Civil e não na Militar. Tá? Então, sei lá, eu acho que a abordagem aqui, claro, né? A informática, a matéria, ela é ampla pra caramba. A banca pode cobrar o que ela quiser, dentro do contexto digital, o que ela quiser. O que a gente está tentando apostar são coisas, né, pontuais que têm caído em algumas provas. Perfeito? Beleza. Professor, é bom ter decorado as extensões também, né? Extensão do Calc, ODS, extensão do Writer, ODT. E aí a dica é ODS, eu odeio soma. Né? Porque o Calc é matemática, né? Eu odeio soma, ODS, eu odeio soma. O Writer, eu odeio texto, ODT, eu odeio texto. Obrigada. Isso é coisa de aluno que inventa essas coisas doidas, tá? E a gente aproveita, Fechou. Certo, pessoal? Mas aí, rapidinho, daí tem um negócio do modelo, do Calc, né? O modelo, em vez de você deixar o D, né, você põe um T. O modelo do Writer, OTT. O modelo do Calc, OTS. Okay? Ei, professor, não foge não. Hã? Não foge não, pô. Tem uma pergunta aqui. Não. Tô aqui, não fugi Vou não. mandar uma pergunta aqui para você aqui, ó. Manda. Se o uso doméstico, as impressoras já não são quase indispensáveis. A sua presença dentro de escritórios impressas de pequenas, médias e grandes portes e ainda mais. A resolução e a velocidade de uma impressora são medidas por quais siglas, respectivamente? Boa. É uma cobrança de unidade de medida. O que ele quer saber? Velocidade? Isso. Velocidade, dependendo do tipo de impressora, nós temos páginas por minuto, linhas por minuto ou caracteres por segundo. Eu falo caracteres por segundo, é aquelas impressoras antigonas, aquelas matricial, tá? Hoje é página por minuto. É o normal, né? Quantidade de páginas que você imprime por minuto, tá? Qual era a outra característica que ele está pedindo? Ele fala DPI, PPM. Resolução, né? Resolução. Uma coisa é a velocidade, outra coisa é a qualidade da imagem. A qualidade da imagem é o que a gente chama de dot per inch, DPI. Em português, né? E se eu não me engano, a Federal do Paraná já cobrou uma vez em português, é o PPP, pontos por polegada. Quanto maior a quantidade de pontos dentro de uma polegada, melhor é a resolução. Então, nesse caso, seria DPI e PPM, isso? Eu não via, eu não lembro a ordem da pergunta, só guardei só a resolução e a velocidade, professor. Resolução, DPI e velocidade, né? O PPM. Beleza. Não, é só essa questão de... Eu só lembrei dessa questão quando falou de impressora. Tá. Tranquilo? Não, tranquilo, professor. Beleza. Então, pessoal, estamos agora aqui a 1h50 já, hein? 1h50. Vocês são guerreiros mesmo, tá? Vocês são guerreiros. Então, nada mais justo que, né? Alguém lá em cima olhe para vocês e faça você seguir o caminho correto, tá? Eu espero que não só essa revisão de informática, mas todas as revisões do Revisando, né? Tivemos aí uma semana agitada com raciocínio matemático, redação, língua portuguesa, história, geografia, ECA e informática. Eu espero que você tenha tirado o melhor proveito dessas revisões e que você consiga alcançar o tão desejada vaga, ok?
Vou torcer muito por vocês. E lembrando, domingão tô lá, hein? Domingão tô lá na PUC, né? Para desejar boa prova para mais alguns, transmitindo ao vivo para ver como é que vai estar a agitação lá, todo mundo de máscara, né? De máscara, ok? E tudo certinho, boa prova para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigadão. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Valeu. Dá para trazer o caderno de provas agora, né, professor? Vai ficar legal para a gente corrigir isso aí. Ah, legal. Mais uma última. Pessoal, trazendo o caderno de prova, tira uma foto e manda, porque os professores já vão começar a fazer os comentários, ok? Mas não esquece. É a primeira coisa. Essa encrenca dessa foto. Tá bom?